Bom dia, bem-vindos a mais um Fábulas Contadas. Hoje temos o prazer de ter connosco o Paul Symington, na qualidade de Chairman da Premium Family Vini, uma associação de famílias europeias produtoras de grandes regiões de vinhos do continente europeu. O Paul Symington, com uma história profundamente ligada ao setor do vinho há mais de 20 anos. E esta associação lançou muito recentemente um prémio de reconhecimento para empresas familiares. E é um bocadinho sobre isso que eu gostava de falar com o Paulo e perceber o que é esta associação, que prémio é este, que prazos é que temos. Portanto, Paulo, mais uma vez, obrigado por estar aqui connosco e força. Ok, Pedro, obrigado. A PFV é uma associação fundada em 1992, basicamente de empresas familiares que tinham algum receio da globalização, do poder enorme da distribuição a nível mundial. Foi iniciado pelo Robert Drouin em Borgonha e o Miguel Torres da Espanha, que eram amigos e conversaram entre eles e disseram: nós precisamos de uma associação que nos põe a falar entre nós para ver qual é o futuro de manter as empresas familiares no vinho, como é que se mantém a nossa independência, passar o testamento aos nossos filhos. E assim foi, e nós somos membros desde o início de 92. Temos grandes nomes, grandes famílias. A família Antinori data do século XIV na Itália. Temos nomes como Rothschild em Bordeaux, o Champagne Paul Roger, e somos grandes amigos agora. E os nossos filhos trabalham nas adegas dos outros, ganham grande experiência. Portanto, tem sido uma associação com enorme valor para nós e dar exemplos aos nossos filhos para manter esta tradição, apesar das ameaças e as dificuldades. E quando assumi a presidência há 18 meses, achei que devemos tornar um pouquinho mais conhecido a nossa associação e tentar valorizar os melhores valores de continuidade em empresas familiares. E daí veio esta ideia de lançar este prémio, e é um prémio bastante grande, é 100 mil euros, por uma empresa familiar, não só do setor de vinhos, nem da agricultura, mas pode ser uma empresa familiar na restauração, livraria, hotel, joalharia, qualquer coisa. Mas eu tenho aqui uns dados da McKinsey, só 16% das empresas familiares passam para a segunda geração. E no nosso entender, isso é uma pena. As empresas familiares têm um peso enorme na economia nacional, de Europa e até mundial, e devemos dar exemplos de continuidade e não depois daqueles escândalos dos bancos, e foi uma pouca vergonha. E eu acho que nós devemos valorizar neste mundo que é bastante incerto os bons valores de herdar uma quinta, uma vinha e passar aos filhos em melhores condições. E, portanto, daí este prémio. E eu gostaria muito que houvesse uma empresa, pelo menos uma empresa portuguesa, na lista dos 5, porque vamos publicar em janeiro um shortlist dos 5. E o júri é um membro de cada uma das 12 famílias. E vamos analisar em dezembro quem apresenta um projeto, e eu vou fazer tudo para que houvesse uma empresa portuguesa lá nessa lista. Portanto, quem está a ouvir esta conversa, olha, não é complicado, o site é muito fácil, vai PFV Vinhos, está lá, muito simples, as regras não são complicadas. E, ao fim e ao cabo, está cá 100 mil euros em cima da mesa. Obviamente, no shortlist não há prémio, mas vamos depois
reunir as 12 famílias para selecionar o vencedor, mas o shortlist já vai dar bastante a falar na imprensa mundial. E, portanto, eu gostaria que houvesse lá uma empresa portuguesa. Muito bem, e o prazo de entrega das candidaturas é até final de outubro, certo? Exatamente. Abriu agora, dia 1, portanto, esta semana. As pessoas podem ir ao site e temos lá contactos se alguém tem perguntas para saber, mas aquilo não é complicado. Agora, a Regressive tem de ser uma empresa 100% familiar e já na segunda geração, ou pelo menos alguns da segunda geração a trabalhar na empresa, e no topo em termos de qualidade. Qualquer que fosse o ramo, obviamente nós queremos premiar qualidade e a questão de empresas familiar manter essa independência. Eu acho que esses valores são muito importantes. O mundo anda um pouquinho maluco à nossa volta, não é só o raio desta doença, mas também os líderes em vários países parecem os loucos e, portanto, eu acho que nós devemos levantar um pouquinho a voz e valorizar os bons valores, e é isso que este prémio tenta fazer. Muito bem, Paulo, muito obrigado pela disponibilidade e, sobretudo, muitos parabéns pela esta iniciativa, que eu acho que não só é fundamental e é de louvar, como se enquadra, eu acho que muito bem numa economia como a nossa, em que as empresas familiares têm uma grande relevância, como, acima de tudo, vem numa época em que é preciso demonstrar, de facto, bons exemplos, e esta pode ser uma boa oportunidade de mostrar que é possível fazer coisas boas, mesmo num seio familiar. Portanto, muitos parabéns pela iniciativa e muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Pedro. Foi um prazer.